E aí, galerinha, terceiro, beleza? Vamos lá? Aula 22. Certo? Setor B. Página 58. A apostila é a 6, tá? Apostila 6, continuamos. A apostila 6 é bem curta, viu, gente? Esse setor B mesmo são só 3 aulas. Tem esse setor B, acabamos aí nessa semana. Possivelmente aí mais 2, 3 semanas aí, estamos liquidando também o setor A. Depois só exercícios extras aí, tá bom? Principalmente desse setor B, gente. Essa parte de energia elétrica, ela é fácil, mas não cai, despenca todo ano em vestibular. Então a gente vai fazer bastante exercício, tá? Listinha de exercício dessa parte, sobre potência, consumo de energia, primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, tá? A intensidade da corrente. Eu vou fechar esse assunto aqui, que depois vem a parte só de ligações de casa, série, paralela, outra, dentro da eletricidade, mas um outro assunto também que engloba isso aqui, claro, tá? Mas aí é específico em ligações elétricas, tá bom? Mas você vê que é bem tranquilo, bem fácil, você vê que é bem... Você vira bastante isso aí, né? Quem é aluno da escola desde o 9º ano, viu isso aqui no 9º, viu isso aqui no 1º ano do ensino médio, tá vendo no 3º de novo, vai ver no vestibular, e vendo do curso, vai ver na faculdade, tá? Vai ver essa parte, vai ficar bem familiarizado com essa parte aqui de energia elétrica, resistência, potência, tá bom? Quem você vai fazer na faculdade vê bastante isso aqui. Quem fazer um curso na engenharia, com certeza vê isso aqui bastante ao longo da vida ainda, tá bom? E vai trabalhar bastante com isso também, tá? Mas depende do curso que vão fazer. Estão prestes aí a decidir o que vai fazer, depende do que vai fazer, nunca mais vê isso aqui na vida, né? Mas é uma parte legal, é uma parte estrutural, uma parte de casa, do dia a dia, né? Essa é uma das partes da física que é mais fácil de trabalhar, por ser algo que a gente vê no dia a dia sempre, tá bom? Vamos lá. Então, nessa aula 22, vamos falar da primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Certo? Vamos lá. São duas leis, tá? Essa aula 21, a primeira lei, a aula 22, a primeira lei. Próxima aula, a segunda lei de Ohm, tá? Aí eu mostro para vocês o circuito, gente, tá? Onde? O que é importante, gente? O que é necessário para ter um circuito elétrico, né? A gente fala de circuito sempre aí, né? Mas o que é necessário para ter um circuito elétrico? Eu preciso, como mostro para você na primeira figura, de um gerador de energia. Pode ser um geradorzinho, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, pode ser uma tomada. A tomada de energia para aquele aparelho. Eu preciso de fios, ou seja, materiais condutores. Não adianta ter a tomada, não tem nada que leve no aparelho. Você tem um material condutor, certo? E eu preciso de equipamento elétrico, um receptor. Porque não adianta nada eu ter a tomada, ter fios para ligar, você não tem um aparelho. Igual você tem uma casa, bonita, tá? Montei a casa toda bonitinha, tudo. Tem toda a energia, tem várias pontes de tomada, tu não tem o que ligar na casa. Não adiantou nada? Então precisa ter o circuito ficar fechado, que nós falamos, né? Para gerar eletricidade no circuito, eu preciso do quê? De uma fonte de energia, um objeto que gere energia, né? Que passe energia, tá? Eu preciso de um elemento condutor, de um fio que leve aquela energia e um material, né? E um equipamento que receba aquela energia e converta aquela energia elétrica que a gente fala em outra modalidade de energia, certo? Por exemplo, o chuveiro converte energia elétrica em energia térmica. A função do chuveiro é aquecer a água, certo? Bom? Por exemplo, a geladeira. A função da geladeira é gelar os alimentos. Tá? Deixar aquela energia elétrica e energia térmica. Bom, aí tem os outros, a televisão. A energia elétrica é energia sonora e luminosa, não esqueça. Quando você liga a televisão, emite luz. Se a televisão emite luz, você dá só o som, fica preta a tela. Certo? Tá? Então, quer dizer, essa é a ideia, você ter esse conjunto, né? Você ter a fonte, ter o material que leva, o fio condutor e ter equipamento para ligar. Isso aí gera pra gente um circuito elétrico, tá bom? Aí vamos lá. Primeira lei de Ohm, ele fala para vocês o seguinte. Para existir essa primeira lei tem que ter um circuito, o circuito está fechado, claro que foi para vocês. E essa primeira lei resume na formulinha, né? R igual a U sobre I. A gente fala de RUI, né? A formulinha do RUI é igual a U sobre I, onde U para a gente é a tensão elétrica, ou DDP, né? Diferença de potencial, dada em volts. O I para a gente é a intensidade da corrente elétrica, dada em amperes. E o R para a gente é a resistência elétrica, o símbolo da resistência elétrica, a ferradura, onde essa ferradura nós vemos Ohm,
em homenagem aí a George Hom, tá bom? Então o símbolo é o Hom, essa ferradura aqui, tá? Certo? Tudo bem? E o que mede a resistência elétrica? Mede a dificuldade da energia de passar. Quanto maior é a resistência elétrica, maior é a dificuldade da energia de passar. Você tem menos energia, certo? Aí ao contrário, quanto menor essa resistência, maior a energia. Lembrando, o que é energia? Corrente elétrica, né? É a quantidade de carga que passa por tempo, lembra? Então, quer dizer, como está andando no denominador, quanto maior é esse, menor é esse. Ou, quanto menor é esse, maior é esse aqui, tanto faz. Importante que são inversos aqui, né? Certo? Se olhando aqui a formulinha, tá bom? Só para explicar para vocês o que é resistência. Mas vamos lá para a lei de Ohm, que não fala nada do que eu falei agora. Vamos lá. Tá assim. Observações. Considerando-se a mesma DDP, então a voltagem não muda, certo? Quanto menor a resistência elétrica do equipamento, maior será a corrente elétrica formada. Em contrapartida, quanto maior a resistência elétrica do equipamento, menor a corrente elétrica formada. Sendo assim, pode-se concluir que a resistência elétrica está relacionada com a dificuldade que o equipamento oferece na formação de corrente elétrica. Ou seja, se você ligou o aparelho no 110 ou 220 que seja, não vai mudar a tomada de vocês. Então, quer dizer, a tomada não mudou. Então, se variar esse, vai variar esse. Então, a intensidade vai depender da resistência. Quanto maior for a resistência, maior dificuldade tem, menor energia ele vai ter. E vice-versa. Tá bom? Então, a gente fala que está relacionado a intensidade da corrente com a resistência elétrica. Tudo bem? Segunda bolinha. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade da resistência elétrica R é volt por ampere ou Ohm. Por que volt por ampere? Lembra? Se a tensão elétrica é dada em volts e a intensidade da corrente elétrica é dada em amperes, então eu posso escrever volt por ampere, né? Certo? Volt por ampere ou Ohm, que é mais usual. Tudo bem? Terceira bolinha. Em algumas situações, pode ser conveniente conhecer uma grandeza inversamente proporcional, né, aí à resistência elétrica, denominada como condutância elétrica, G, onde esse G é igual a 1 sobre R, ou seja, o inverso do R. Quando eu falo 1 sobre um número, é o inverso desse número, certo? No sistema internacional, a condutância elétrica é dada em Ohm menos 1, ou Siemens. Por que Ohm menos 1? Esse menos 1 em cima significa inverso. É inverso do Ohm. É o contrário da resistência. Só isso, é inverso da resistência. E o nome já fala, gente, condutância elétrica. Condutância elétrica vem de condutividade. Quanto maior é a condutividade, menor é a resistência. Por isso que fala um ao contrário do outro, né? Então, quer dizer, para achar essa condutância, né? Esse G vem de condutância, né? Vamos mostrar para vocês no exercício. G vai ser igual a 1 dividido por R, ou seja, é o inverso da resistência, o contrário da resistência. Por isso que a unidade de medida vem em Ohm menos 1. Lembrando que esse menos 1 é só para indicar, gente, tá? Que é o inverso, que é o contrário, tudo bem? Certo? O nome já fala condutância, né? Conduz menor eletricidade. Certo? Vamos lá. Resistores e a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. Constante, U é igual a R vezes I. Observe no gráfico abaixo, gente, que quando o R é constante, o gráfico de U por I, ele vai ser uma reta. Então, observe embaixo o gráfico de vocês. Isso aqui quer dizer que o R é constante. O R vai ser constante quando o U e o I for proporcional. Ou seja, se um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Certo? Tá assim. A relação matemática entre a diferença de potencial U e a corrente elétrica formada entre os resistores I também pode ser expressa por um gráfico U vezes I, ou U por I, né? Tensão elétrica por intensidade da corrente elétrica, como indicado na figura a seguir. Então mostra para vocês aqui, ó, tá vendo? O I, o U, aí 2I, 2U, ou seja, eles são proporcionais entre si. Então, toda vez que eles são... Bateu o olho no exercício, gente. Bateu o olho no exercício. Verificou que eles são proporcionais. O gráfico é uma reta, né? O gráfico é uma reta, certo? Então, eles são proporcionais. Essa reta pode ser aí de forma crescente ou decrescente, não importa. Igual no caso aqui é uma reta crescente, uma reta ascendente. Poderia ser uma reta decrescente, sem problema nenhum, tá? Mas na hora que eu bati o olho no exercício, verificou que o
o gráfico é uma função do primeiro grau, uma reta, então eu posso dizer que a resistência elétrica naquele equipamento, naquele espaço que eu estou medindo, ela é constante, já que o I é proporcional. Sempre vai ser assim? Não. São exercícios. Depois o gráfico pode ser uma curva. Se o gráfico é uma curva, indica que a resistência não é constante, ela está sofrendo variações naquele tempo, ou seja, que o U e o I naquele equipamento não são proporcionais. Tudo bem? Certo? Anotem aí, vamos lá rapidinho. Anotaram? O significado de cada um dos itens, né? Anotaram direitinho? Vamos lá? Apagando então. Dando continuidade aí. Vamos lá. Aí mostra para vocês aqui, ó, potência elétrica em resistores, né? Aí mostra para vocês a relação da potência. P igual a U vezes I. E nós temos essa forma que R é igual a U sobre I. Dessas duas formas, você consegue derivar outras fórmulas, tá, gente? Como mostra para vocês aí, não precisa decorar, gente, não tem necessidade, ó. Tá assim para vocês, ó, P igual a R vezes I ao quadrado, tá? E depois P igual a U ao quadrado dividido por R. Eu não vejo necessidade de decorar mais duas fórmulas. Por quê? Essas formas são derivadas dessa. Ah, se eu tenho um P e tenho U, eu tenho um P e tenho I. Ah, eu tenho um P e tenho um I. Ah, eu esqueci dessa forma, que eu quero achar o R. O que eu vou fazer? Eu tenho um P e tenho um I, eu vou achar o U. Eu achando o U, aí eu vou ter o U e o I, eu vou achar o R aqui. Ah, eu tenho um exercício, eu tenho o U e o R, eu quero achar o P. Ah, para achar o P é P igual a U vezes I, eu não tenho I. Mas você tem o U e tem o R. Se eu tenho o U e tenho o R, eu jogo nessa aqui, eu acho o I, jogo nessa de cima e acho. Então eu acho que não tem necessidade, né? A gente tem tanta forma para decorar já. É tanta fórmula em física, em matemática, em química para decorar. Fora as outras coisas que tem que decorar, em português, história, geografia, né? São critérios, não são fórmulas, mas são maneiras de fazer, são organizações, né? São ideias, né? Tá bom? De montagem. Então, quer dizer, tem muita coisa para decorar, então, quer dizer, quanto menos, melhor. Então, quer dizer, se essas fórmulas aqui são derivadas dessas, basta eu saber isso aqui, que P é igual a U vezes I e R é igual a U sobre I. Tá ótimo, tá bom? Com isso aí você consegue montar aí qualquer exercício envolvendo essa parte de potência elétrica, tensão elétrica, intensidade da corrente elétrica e o tema da aula de hoje que é resistência elétrica. É a dificuldade de energia passar naquele circuito. Tudo bem? Quem quiser decorar, anotem, tá bom? Se achar necessário, anota aí, ó. P igual a R vezes I ao quadrado e P igual a U ao quadrado sobre R, tá bom? Lembrando, gente, sempre, tá? A tensão dada em volts, a intensidade da corrente dada em amperes, a potência, o P, dada em watts, W, tá? E a resistência elétrica dada em Ohm, a ferradura, certo? Anotem aí, vamos lá, rapidinho.
Certo, galerinha? Ó, é uma outra aulinha bem curta também, tá? Onde a aula também só consta 2 exercícios, pra gente fazer igual eu falei pra vocês. Vamos fazer uma listinha de exercícios depois, tá? Então fiquem tranquilos aí, tá bom? Então essa aulinha só tem 2 exercícios, então qual a ideia dessa aula, tá? Você assistir a videoaula, com videoaula curta, tá? De novo o assunto é curto, tá bom? Vocês vão fazer os 2 exercícios da página 59, tá? Exercício 1 e exercício 2. O primeiro é da Universidade Federal de Goiás e o segundo é da FUVEST. Vocês vão ver que mesmo sendo da FUVEST, isso não é difícil, é bem tranquilo. Só quero que vocês tomem cuidado no seguinte, bater o olho, observe o seguinte, o gráfico é uma curva. Se o gráfico é uma curva, o R não é proporcional, tá? Igual eu falei para vocês. O R só vai ser proporcional se o gráfico é uma reta. Então, de cara, você bater no olho, o gráfico é uma curva do U por I, então automaticamente a resistência aqui não vai ser igual em todos os pontos, você vai sofrer variações, certo? E no exercício 1, aparece uma sigla assim, MA. Vou botar para vocês aqui, ó. Esse M, tá lá, ó, MA. Toda vez que aparecer essa letra M antes de qualquer coisa, você vê que ele é mili. Então é miliamperes. Podia ser milicoulomb, certo? Ou milivolts, não importa. Esse M significa mili. Então o valor que vai ser pegar vai ser dividido por 1000. Então, por exemplo, aqui, quer ver, ó? Eu tenho uma intensidade que vale 2 miliamperes. Então, a intensidade é 2 dividido por 1000. Ou seja, 0,002 amperes. Para não escrever um número pequeno desse jeito, coloque esse símbolo, Mi, com essa letra M. Obviamente com Mi, a gente vê bastante com Mi, vale 10 a menos 6, né? Então, esse M, então aqui, ó. Então, esse M, esse miliamperes aqui, ele vale 10 elevado a menos 3. Ou seja, é a mesma coisa se dividir o número por 1000, certo? Então, essa vai ser no primeiro exercício, tá? E é importante lembrar sempre disso, tá bom? Toda vez que esse símbolo, esse mili, é muito usado na parte aqui de elétrica, tá bom? Quando você fala de amperagem pequena, como que mata a amperagem? Geralmente a amperagem é pequena de aparelhos, tá bom? Então, como que mata essa amperagem? Então, o que acontece? Então, esse símbolo você vê bastante, tá? Então, apareceu essa letra M antes da unidade de medida, fica mili, então é um número dividido por 1000. Então, 2 miliamperes, 0,002 amperes, ou 2 sobre 1000, ou 2, 10 a menos 3, como queiram colocar no exercício, certo? Então, tomem cuidado com relação a isso no exercício 1, tá? Fala de miliamperes, tá? E o exercício 2, tomem cuidado com o gráfico da intensidade, tá? Da intensidade, está no eixo X. Pela tensão elétrica que está no eixo Y, o gráfico é uma curva, portanto o R não é proporcional, certo? Então vai ficar para vocês fazerem, tá? Assistir a aulinha, anotar o que vocês acharam importante, tem que anotar. Fazer a página 59, exercícios 1 e 2, certo? E a tarefa mínima. Não esqueça a tarefa mínima, fechando a terceira nota de vocês essa semana, certo? Tem que entregar a nota de vocês aí no comecinho agora de setembro, desculpa, fevereiro, ó. Pensando no ano que vem já, né? Tem que fechar a nota de vocês agora. Então, eu tô olhando a tarefa de vocês até o dia 30, tá bom? Pra encerrar aí. Beleza, galera? Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Uma boa semana para todo mundo, tá? E não esqueçam, tá? Aula 50 página 59, tá bom? Exercício 1 e 2 e a tarefa mínima, beleza? Até mais, galerinha. Um abraço. Tchau, tchau.